Quando o Estado diz não há risco ou está tudo sob controle, é que o problema já está bem grande. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O presente vídeo faz parte de uma série especial de 4 episódios sobre o desastre da usina de Chernobyl. É de extrema importância que, se você não viu os 2 vídeos anteriores, os veja antes de assistir a esse. No primeiro vídeo, tratamos dos problemas do reator RBMK, e no segundo vídeo, dos acontecimentos que levaram ao acidente. Portanto, neste vídeo, trataremos das consequências imediatas do acidente e como o Estado soviético conseguiu piorar a situação com suas mentiras e tentativas de esconder a triste ocorrência. Como você já sabe, uma explosão causada por excesso de vapor no núcleo do reator o deixou totalmente exposto à atmosfera, e os bombeiros foram chamados para conter o incêndio na usina. Mas esse incêndio tinha alguns agravantes. Contrariando as normas de segurança, o betume, um material inflamável, foi usado na construção do telhado do prédio do reator e da sala da turbina. Além disso, o material ejetado provocou pelo menos 5 incêndios no telhado do reator número 3 adjacente, que ainda estava operando. Então, era essencial apagar esses incêndios e proteger os sistemas de resfriamento do reator número 3. Nessa parte da usina, o chefe do turno da noite, Yuri Bagdazarov, queria desligar o reator 3 imediatamente, mas o chefe engenheiro, Nikolai Fomin, não permitia isso. Os operadores receberam respiradores e comprimidos de iodeto de potássio, e foram informados que continuassem trabalhando. O iodeto de potássio protege a glândula tireoide da forma radioativa do iodo liberada por acidentes nucleares. Mas no caso das proporções de radiação liberada na explosão do reator, isso nem de longe os protegeria. Somente às 5 horas da manhã, Bagdazarov seguiu sua própria decisão e desligou o reator. Para piorar, os bombeiros não foram informados de como a fumaça e os destroços eram perigosamente radioativos, e talvez nem soubessem que o acidente foi algo mais do que um incêndio elétrico comum. Grigory Khmel, o motorista de um dos carros de bombeiros, mais tarde descreveu o que aconteceu. Abre aspas. Chegamos lá faltando 10 ou 15 minutos para as 2 da manhã. Vimos grafite espalhado. Misha perguntou: "Isso é grafite?" Eu chutei para longe. Mas um dos bombeiros de outro caminhão o pegou. "Está quente", disse ele. Os pedaços de grafite eram de tamanhos diferentes. Uns grandes, outros pequenos, o suficiente para pegá-los. Não sabíamos muito sobre radiação. Mesmo quem trabalhava lá não fazia ideia. Não sobrou água nos caminhões. Misha encheu uma cisterna e direcionamos a água para cima. Então, aqueles meninos que morreram subiram ao telhado. Vaschik, Kolya e os outros, e Valadia Pravik. Eles subiram a escada. Eu nunca mais os vi. Fecha aspas. A prioridade imediata era extinguir incêndios no telhado da estação e na área ao redor do prédio que contém o reator número 4, para proteger o reator número 3 e manter seus principais sistemas de resfriamento intactos. Os focos de incêndio no reator 3 foram controlados somente às 5 da manhã, e muitos bombeiros receberam altas doses de radiação. Já o fogo dentro do reator número 4 continuou a arder até 10 de maio de 1986. Pelo menos 188 bombeiros foram até o local naquela noite, e muitos deles não demoraram a apresentar sintomas como vômito, náuseas e até alguns casos de confusão mental. Os bombeiros foram levados ao hospital local de Pripyat. Mas mesmo sendo uma cidade cujo propósito era servir a usina de Chernobyl, Pripyat não tinha como atender a todas aquelas pessoas. Além disso, as roupas que eles usavam estavam contaminadas e emitiam grandes doses de radiação. Elas foram tiradas e jogadas no subsolo do hospital e continuam radioativas até hoje. Dependendo da dose de radiação absorvida pela pessoa, os sintomas podem aparecer após horas ou dias. No caso de alguns bombeiros e operadores de Chernobyl, por conta da alta dose de radiação, isso aconteceu em apenas minutos. Esse problema acontece por causa da radiação ionizante, já que ela consegue alterar o DNA das células, e como resultado, elas não conseguem mais funcionar corretamente.
As proteínas necessárias para o funcionamento delas param de ser sintetizadas, e as células que compõem o corpo começam a morrer. Pior que isso, por conta da alteração do DNA, as células também podem não conseguir mais se dividir para formar novas células. Então, horrores dos horrores, nesses casos de alta exposição à radiação ionizante, como as células vão morrendo e não são formadas novas células, as células mortas fazem com que o corpo da pessoa comece a entrar em decomposição enquanto ela ainda está viva. Esses casos são praticamente irreversíveis, e a pessoa morre em questão de poucos dias ou semanas. A explosão e o fogo lançaram ao ar partículas quentes do combustível nuclear e também produtos de fissão muito mais perigosos, como o Césio-137, o Iodo-131, Estrôncio-90 e outros. Os níveis de radiação ionizante nas áreas mais atingidas do prédio do reator foram estimados em 5,6 röntgens por segundo, o equivalente a mais de 20.000 röntgens por hora. Para se ter uma ideia do que isso significa, uma dose letal é cerca de 500 röntgens em 5 horas. Portanto, em algumas áreas, trabalhadores desprotegidos receberam doses fatais em menos de 1 minuto. No entanto, para piorar a situação, o dosímetro da usina, que era capaz de medir até 1.000 röntgens por segundo, foi enterrado nos escombros de uma parte desabada do prédio, e outro falhou ao ser ligado. Todos os dosímetros restantes tinham limites de 0,001 röntgens por segundo e, portanto, eram lidos fora da escala. Assim, a tripulação do reator pôde determinar apenas que os níveis de radiação estavam em algum lugar acima de 0,001 röntgens por segundo, ou 3,6 röntgens por hora, enquanto os níveis reais, na verdade, eram muito mais altos. Não é 3 röntgen, é 15.000. Por causa das leituras baixas e imprecisas, o chefe da tripulação do reator, Alexander Akimov, presumiu erroneamente que o reator estava intacto. Ele ignorou as evidências de pedaços de grafite e combustível do reator espalhados pelo prédio, e as leituras de um outro dosímetro trazido por volta das 4h30 da manhã, sob o pressuposto de que este devia estar com defeito. Akimov permaneceu com sua tripulação no prédio do reator até de manhã, inclusive enviando membros de sua tripulação para tentar bombear água para o reator. Detalhe que nenhum deles usava qualquer equipamento de proteção. Por conta disso, a maioria deles morreu dias depois, incluindo o próprio Akimov. Mesmo sabendo que 3,6 röntgens por hora era o valor máximo daquele medidor, o chefe da usina reportou a Moscou que o acidente foi pequeno e que estava tudo sob controle. Só que, na verdade, o acidente estava completamente fora de controle. Bom, em organizações hierárquicas como no caso da União Soviética, esse tipo de mentira era muito comum, porque sempre era melhor tentar parecer para a alta cúpula do partido que estava tudo bem. E os altos membros do partido faziam a mesma coisa, mentindo para a população e para os líderes de outros países. Só que dessa vez, a mentira não iria muito longe, porque, infelizmente, a radiação se espalharia pelo mundo, desmentindo vergonhosamente todo o discurso soviético de que a situação estava sob controle. Já em 29 de abril, detectores acusaram altos níveis de radiação na Polônia, Alemanha, Áustria e Romênia. Em 30 de abril, foram detectados na Suíça e na Itália. Nos dias 1º e 2 de maio, a radiação elevada foi detectada na França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Grécia e até no Japão. Em 5 de maio, na Índia. E em 6 de maio, no Canadá e nos Estados Unidos. Ou seja, em cerca de uma semana, o desastre ocorrido na União Soviética se tornou uma preocupação para o mundo inteiro. Mas contra toda a prudência que a ocasião exigia, a cidade vizinha à usina, Pripyat, não foi evacuada imediatamente. Os habitantes da cidade, nas primeiras horas da manhã, mantiveram suas atividades habituais, completamente alheios ao que acabara de acontecer. No entanto, poucas horas após a explosão, dezenas de pessoas adoeceram. Elas relataram fortes dores de cabeça e gosto metálico na boca, juntamente com vontades incontroláveis de tosse e vômito. Como a usina era administrada por autoridades em Moscou, nem o governo da Ucrânia recebeu informações imediatas sobre o acidente. Foi uma sucessão de erros que só piorava ainda mais o problema. Tamanha foi a negligência por parte dos membros do governo que Valentina Shevchenko, a então presidente da RSS ucraniana, lembra que o ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Vassil Durodinets,
telefonou para ela no trabalho às 9 da manhã para relatar assuntos atuais e somente no final da conversa ele acrescentou que tinha havido um incêndio na usina nuclear de Chernobyl, mas que já havia sido extinto e que tudo estava bem. Claramente, mentira. Quando Shevchenko perguntou como estão as pessoas, ele respondeu que não havia nada para se preocupar, dizendo: alguns estão celebrando um casamento, outros estão fazendo jardinagem e outros estão pescando no rio Pripyat. De fato, nisso ele estava certo, pois as pessoas realmente tentavam seguir com a vida normal, pois não sabiam da gravidade da situação. Só que as coisas não estavam nada bem. Somente no final do dia foi criada uma comissão para investigar o acidente, que foi chefiada por Valery Legasov, primeiro vice-diretor do Instituto de Energia Atômica, e contava com outros especialistas soviéticos. Eles chegaram à usina na noite de 26 de abril. Até esse momento, 2 pessoas já haviam morrido e 52 haviam sido hospitalizadas. A delegação logo teve ampla evidência de que o reator foi destruído e de que níveis extremamente altos de radiação causaram danos em muitas pessoas. Nas primeiras horas do dia 27 de abril, aproximadamente 36 horas após a explosão inicial, eles finalmente ordenaram a evacuação de Pripyat. Inicialmente decidiu-se evacuar a população por 3 dias, só que mais tarde isso se tornou permanente. Ironicamente, mais um exemplo de medida temporária do governo que se tornou permanente. Mas essa, pelo menos, foi correta. Às 11 horas da manhã do dia 27 de abril, os ônibus chegaram a Pripyat para iniciar a evacuação, que começou às 14 horas. Segue um texto traduzido do anúncio de evacuação. Abre aspas. Atenção dos residentes de Pripyat. A Câmara Municipal informa que devido ao acidente na central elétrica de Chernobyl, na cidade de Pripyat, as condições radioativas nas proximidades estão piorando. O Partido Comunista, seus funcionários e as Forças Armadas estão tomando as medidas necessárias para combater isso. No entanto, com o objetivo de manter as pessoas o mais seguras e saudáveis possível, as crianças sendo a principal prioridade, precisamos evacuar temporariamente os cidadãos nas cidades mais próximas da região de Kiev. Por esses motivos, a partir de 27 de abril de 1986, às 14 horas, cada bloco de apartamentos poderá ter um ônibus à sua disposição, com supervisão da polícia e das autoridades municipais. É altamente recomendável levar seus documentos, alguns pertences pessoais vitais e uma certa quantidade de comida, por precaução, junto com você. Os altos executivos das instalações públicas e industriais da cidade decidiram sobre a lista de funcionários necessários para permanecer em Pripyat, para manter essas instalações em bom estado de funcionamento. Todas as casas serão vigiadas pela polícia durante o período de evacuação. Camaradas, deixando suas residências temporariamente, certifique-se de desligar as luzes, equipamentos elétricos e água, e fechar as janelas. Por favor, mantenha calma e ordem no processo de evacuação de curto prazo. Fecha aspas. Tal anúncio veio obviamente repleto de mentiras e desinformações sobre o ocorrido. As pessoas não poderiam levar pertences pessoais, muito menos comida, pois tudo estava contaminado. Até mesmo a roupa que estavam usando no dia da evacuação precisaria ser descartada depois. Mas, felizmente, como sabemos, a maioria dos pertences pessoais das pessoas foram deixados para trás e permanecem lá até hoje. Às 15 horas, cerca de 53 mil pessoas foram evacuadas para várias aldeias da região de Kiev. Já no dia seguinte, as negociações começaram para evacuar as pessoas num raio de 10 quilômetros de distância da usina. 10 dias após o acidente, a área de evacuação foi ampliada para um raio de 30 quilômetros. A chamada Zona de Exclusão da Usina Nuclear de Chernobyl permaneceu desde então, embora seu tamanho tenha se expandido. Mas não pense que parou por aí, pois as mentiras continuavam. A evacuação começou 1 dia e meio antes de o acidente ser publicamente reconhecido pela União Soviética. Só que tão breve algo forçaria o governo a admitir o ocorrido. Já na manhã de 28 de abril, os níveis altos de radiação dispararam alarmes na usina nuclear de Forsmark, na Suécia, que ficava a mais de 1.000 quilômetros da usina de Chernobyl. Os trabalhadores em Forsmark relataram o caso à autoridade sueca de segurança de radiação, que concluiu que a radiação só poderia estar vindo de um outro lugar. Naquele dia, o governo sueco contatou o governo soviético para indagar se havia ocorrido um acidente nuclear na União Soviética. Os soviéticos inicialmente negaram,
e só depois que o governo sueco sugeriu que estava prestes a registrar um alerta oficial junto à Agência Internacional de Energia Atômica, foi que o governo soviético admitiu a ocorrência de um acidente em Chernobyl. E veja, a essa altura, o governo soviético tanto já sabia do acidente e de sua gravidade que até mesmo já havia iniciado a evacuação das cidades próximas à usina. A princípio, os soviéticos apenas admitiram que havia ocorrido um pequeno acidente. Mas assim que começaram a evacuar mais de 100 mil pessoas, a dimensão total da situação foi percebida pela comunidade global. Às 21h02 da noite de 28 de abril, um anúncio de 20 segundos foi lido no noticiário da TV Vremya, uma emissora soviética, dizendo: houve um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Um dos reatores nucleares foi danificado. Os efeitos do acidente estão sendo reparados. Todas as pessoas afetadas receberam assistência e foi constituída uma comissão de investigação. Fecha aspas. Esta curta mensagem foi o anúncio completo, e foi a primeira vez que a União Soviética anunciou oficialmente um acidente nuclear. A Agência Telegráfica da União Soviética, TASS, como boa propagadora de notícias estatais, então discutiu o acidente de Three Mile Island e outros acidentes nucleares americanos, com o intuito de desviar a atenção das pessoas. No entanto, a menção de uma grande comissão para investigar o acidente indicou a seriedade deste. E então, as subsequentes transmissões de rádio estaduais foram substituídas por música clássica, que era um método comum de preparar o público para o anúncio de uma tragédia, dentro da cortina de ferro. E isso foi apenas o começo das consequências do acidente, que perdurariam ainda por décadas, se estendendo com riscos até os dias atuais, como veremos na quarta e última parte dessa série. Não queira perder isso por nada. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido, escrito e produzido por JJ Liber, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!